E aí pessoal, Thiago Marcon, canal Aquarismo Sereno. Hoje falar para vocês, quem acompanha o canal deve ter visto aí que eu tive um probleminha com algas, né? Com algas. Alga marrom, alga verde, alga peteca, tudo que é diabo de alga difícil de tirar, que tira o sono do aquarista, eu tive nesse aquário aqui. Até fungo inicialmente, mas aí não é alga, né? As ampulares resolveram tirar de letra esse negócio do fungo aí. Mas as algas não. Principalmente essa alga Blackbird, barba não sei o que, é meio marronzada, preta, que fica, ela é dura e prende bem nas plantas, prende bem no tronco. As algas, quanto mais duras, mais rígidas elas forem, pior para as ampulares. Elas gostam de um alimento mais molinho, elas têm o quê? 2 dentinhos, nem sei se dá para chamar de dente aquilo. Não vai conseguir mastigar uma alga. Daí porque elas não comem as plantas, viu? Quem acha que elas comem as plantas, as ampulares não comem planta não. Mas enfim, eu tive problema com essas algas aí. E eu não sabia o que fazer. Eu fazia TPA, trocava água, eu raspava as algas, estava cheio de ampulária, eu pensava que elas iam dar conta, elas estavam controlando o aumento, mas não dessas mais difíceis, aí eu tinha que tirar mecanicamente e tal. Eu estava meio que entrando em desespero com essas algas já, mas eu tinha outros problemas em andamento, né, como pH, KH e bactéria, não sei o que, e as algas estavam ficando para segundo plano. Eu ia eventualmente me render a algum químico, né, o pessoal coloca esses medicamento químico para tirar a alga e tal, eu ia me render a isso. Mas aí a gente viajou e eu acabei deixando no aquário um produto que é o M-Breda M-Pure. Ele não é para tirar a alga, esse não é o objetivo dele. Mas ele acabou que ele teve ele e o azeolita. Esses dois produtos que eu deixei, eles são capazes de retirar mais elemento orgânico do aquário, né? Nitrito, nitrato, amônio e tal. E o outro ele tira também isso, mas ele também tira metais pesados e tal. E eu não sei exatamente qual dos dois, ou se foi os dois, mas eles acabaram que diminuíram o fosfato do aquário. Inclusive eu comprei o produto da Siaken, que é o Fosclean, deixa eu ver aqui, Fosbond, que é para retirar fosfato e silicato do aquário. Inclusive eu comprei ele e iria utilizar. Eventualmente acho que até vou utilizar para zerar logo, né? Mas, por incrível que pareça, ele não foi utilizado ainda e o fosfato diminuiu. Eu medi antes do fosfato como é que estava, eu comprei o teste de fosfato também para ter certeza se era isso. E era isso. Infelizmente, eu inseri muito fosfato no aquário no começo. Lembra no comecinho, na briga pelo pH, que eu coloquei discos buffer? Discos buffer não é recomendado para aquário plantado porque tem fosfato. Ele usa o fosfato na forma para controlar o pH. E acabou que eu enchi de fosfato, eu fiz um teste, estava marcando 2 ppm e o limite para aquário, mesmo aquário plantado, seria 0,5. Ou seja, estava feita, era a receita ali para ser o desastre, né? Aconteceu o desastre foi o que aconteceu, o aquário estava sendo tomado de alga. E sem querer eu removi, porque depois dessa viagem eu fiz a medição do fosfato e deu exatamente o limite, 0,5. Né? E como é aquário bem plantado, as plantas se alimentam de fosfato, eu não posso zerar 100%. O ideal seria ali, sei lá, 0,1, né? E eu fosse dosando através do substrato, que é fértil, através do fertilizante líquido, que eu também adiciono ao aquário. Esse seria o ideal, não que tivesse um excesso e dependendo das plantas, porque elas vão sufocar com um monte de alga e não vão conseguir absorver o fosfato e vão morrer. E eu vou ter só a alga dentro do aquário. E aconteceu isso, acabei eliminando todo o fosfato, então só para informar vocês desse andamento. O aquário está limpinho, praticamente sem alga, com exceção dessas mais verdinhas grudadas no tronco, que eu acho até bonito. Eu acho até bonitinho, dá um aspecto mais natural, mais de aquário mais maduro. E com essa exceção aí tem praticamente nada de alga mais, sem fazer muito esforço. O fosfato caiu para 0,5 usando M-Breda M-Pure e o azeolita. Eu acho que eu coloco mais na conta da azeolita, mas é os dois, né? São dois produtos importantes, cada um ataca de uma frente e cada um é feito de forma diferente. A azeolita é rocha vulcânica e tal, ela é mais natural, ela é ultra porosa e tal. Ela acaba que ela tem uma gama de atuação muito maior, que ela absorve, né, nutrientes e metal pesado e tal, mas ela não é específica para nada em especial. Então ela nunca absorve 100% de nada, sempre fica alguma coisinha, né, uma abordagem mais natural. E o M-Breda M-Pure, que aí é uma resina mesmo específica para amônia, nitrito, nitrato, e aí realmente ela zera, e tu pode inclusive renovar ela com facilidade. Ela, se lê um rótulo,
ela vem branquinha e aí para zerar ela coloca água sanitária, tu percebe perfeitamente que está zerando, limpando tudo que ela absorveu. Esses dois produtos com certeza retiraram o fosfato do aquário sem eu fazer esforço, sem eu pretender tirar o fosfato do aquário. Então recomendo a vocês que se tiverem estruto de alga, mirem inicialmente no fosfato. E também, obviamente, né, em excesso de nutriente no aquário, excesso de ração, excesso de iluminação, excesso de peixe, porque vai ter excesso de dejeto. Façam esse checklist, vão eliminando coisa por coisa, que com certeza vocês vão achar quem é o culpado das algas do aquário. Como eu achei aqui, que era o fosfato Discus buffer. Só porque eu coloquei luz UV, eu achava que eu ia... Não, luz UV, posso colocar o fosfato que eu quiser, não vou ter alga. É impossível que eu vá ter alga. Esqueçam, vai ter alga. Pode colocar a luz UV que vocês quiserem. A minha é de 10 watts. Geralmente as luzes UV fraquinhas vêm aí de 2 watts, 3 watts. Eu coloquei 10 watts na minha para uma bomba ali de 400 litros hora, né? E ainda coloco um pouco de dificuldade. Coloquei esponjas nela, espumas e tal. Deve estar girando aí uns 250 litros hora. Mesmo assim, surto de alga. Talvez fosse pior sem a luz UV. Talvez fosse pior. Mas ela não conteve. Então, se tiverem aquário plantado, evitem Discus buffer e qualquer outro produto químico que tiver o fosfato na fórmula para controlar o pH, para tamponar. Que é a maioria, inclusive. Fiquem bem atentos. Se o fabricante não informar isso no rótulo, questione, mande e-mail. E se ele achar que é uma fórmula da Coca-Cola que ele não pode dizer para vocês, simplesmente não usem. E vão em algum que use e que diga qual é a fórmula para vocês não passarem por esse problema depois. Beleza, pessoal? Grande abraço, curtam o vídeo, se inscrevam no canal quem não é inscrito ainda. Até o próximo vídeo. Até mais.